Por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Por gentileza, abra a sua Bíblia, seja ela física, seja ela digital, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e nós leremos do versículo 15 até o versículo 20. Mateus, capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 20. E diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leve ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, fala dele à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considere-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra, terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reúnem, em meu nome, ali eu estou no meio deles. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu oro nesse momento para que o Senhor venha a guiar esse momento de reflexão baseado na Tua Escritura. Que a sua palavra que é verdadeira, que nos exorta, que transforma vidas, seja mais uma vez manifestada poderosamente pela sua presença nessa noite. Que a gente possa compreender, entender aquilo que o Senhor deseja para que sejamos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus e pessoas que fazem a sua vontade também, formando outras a se parecerem contigo. É isso que nós oramos e amém. Pode sentar, pode ficar à vontade, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. O título da mensagem de hoje tem como tema a disciplina bíblica. E nós estamos naquela série das 9 marcas de uma igreja saudável. E hoje nós vamos à 7ª marca de uma igreja saudável. Ou seja, nesse contexto em que a gente tem abordado aos domingos, de marcas, de características, de se uma igreja é saudável ou não, tem como uma forte característica de uma igreja saudável a disciplina bíblica, como uma marca de que Deus está presente na sua igreja, de que Deus de fato é o dono daquela igreja, uma marca indispensável para ela é a disciplina bíblica. Então hoje a gente vai tentar, através da Escritura, daquilo que Deus nos deixou registrado. Muito obrigado, viu, Márcia? O que é disciplina bíblica, qual que é o propósito da disciplina bíblica, como ela deve ser aplicada, se isso realmente tem base na Escritura e por que essa é uma marca de uma igreja saudável. Então, caminhando para a nossa 7ª marca de uma igreja saudável, nós veremos agora nesses próximos minutos, por isso eu peço a sua atenção, através da Escritura, sobre a disciplina bíblica como uma marca fundamental para uma igreja que é de Cristo Jesus. Então, por que é importante a gente falar de disciplina bíblica? Por que é importante a gente falar desse tema? E por que a disciplina bíblica é uma marca de uma igreja saudável? E uma primeira resposta a isso é que nós vivemos numa sociedade que prega exatamente o contrário. A gente vive numa bolha de relativismo moral, onde as frases da época, dentro e fora da igreja, são: quem você é para me julgar? Não julgueis. E às vezes alguns até citam passagens bíblicas. Meu irmão, tira a trave do seu olho antes de reparar no meu cisco. O que você está me julgando? Quem julga é Deus. Ou melhor, cada um tem a sua verdade. Cada um interpreta do seu jeito. Deus é amor. E nós vivemos nesse relativismo onde tudo é normal, onde tudo pode, onde a vida cristã é individual, onde a igreja
é formada por pessoas individuais. E no meio de todo esse relativismo de quem é você para me julgar, de que Deus é amor, de que Deus ama o pecador, a Bíblia ela apresenta uma postura contrária. Uma postura que se chama disciplina bíblica. Então, mesmo nesse meio, onde essas diversas cosmovisões, pensamentos modernos, em que não existe verdade absoluta, onde tudo é relativo, onde cada um tem a sua verdade, onde eu devo respeitar todas as opiniões, onde não somos ninguém para julgar, a Bíblia, ela nos apresenta que há sim uma verdade absoluta. A Bíblia, ela nos apresenta que há sim mandamentos a serem cumpridos. E no meio de toda essa geração, dessa cultura rebelde, avessa a ordens, contrária a respeitar, que tem essa síndrome de rebeldia, de cada um ter a sua verdade, de relativismo, a Escritura nos chama à disciplina bíblica. Há um Deus que tem verdades absolutas e exige que nós cumpramos as verdades absolutas e os mandamentos que Ele tem para a nossa vida. E qual que é o resultado de quando todas essas ideias do mundo entram numa igreja? É uma igreja que deixa de refletir a santidade de Deus. É uma igreja que deixa de cumprir o seu propósito de amadurecimento. E quanto menos disciplina bíblica tem numa igreja, menos santidade ela pode ter. Enquanto menos pregação contra o pecado, quanto menos pregação em que ressalta a necessidade de transformação e mudança de hábito, a igreja não só deixa de refletir a santidade de Deus, como ela deixa de comprometer-se em testemunhar um Deus santo no mundo. Uma igreja onde tudo pode, onde tudo é aceito, onde Deus ama todos e não liga para o que você está fazendo, não é uma igreja santa. E não uma igreja que testemunha o Evangelho de maneira verdadeira no mundo, mas ela deixa de manifestar o Deus verdadeiro. Porque este Deus verdadeiro, que é santo e que nos manda pregar quem Ele é um Deus que bastou um pecado para que a humanidade fosse afastada dele. Então, é necessário entendermos que este Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos salva, é um Deus que tem mandamentos a nós seguirmos e que exige que a gente se comprometa com Ele, mesmo numa sociedade que é contrária a compromissos, mesmo em pessoas que não suportam compromissos. E é muito comum, até dentro de igrejas, a gente escutar frases: cara, eu até posso ajudar, mas eu não quero nada. Porque às vezes a gente é avesso a compromisso. Compromisso está ligado a alguma coisa, é chato. A gente não gosta de responsabilidade. A gente não gosta de ser confrontado. E todo esse caráter, toda essa ideia do mundo afeta quem nós somos e a maneira que a gente se faz como igreja, mas hoje, através do texto bíblico e da ideia que Deus se revela nas Escrituras, nós vamos entender a importância da disciplina bíblica. Então a gente vai aprender nessa noite 3 pontos. Em primeiro lugar, o que é a disciplina bíblica e por que ela é necessária. Em segundo lugar, qual que é o propósito da disciplina bíblica. E em terceiro e último lugar, como aplicar a disciplina bíblica. E em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que a disciplina não é um ato de condenação, mas é um chamado à restauração. É justamente ao contrário, não é disciplinando e corrigindo que a gente vai condenar a pessoa, mas é justamente o oposto, é através da correção que nós chamamos a essa pessoa a se reconciliar com Deus, a se restaurar, e a gente preserva a pureza e a santidade de Deus e da igreja. Para isso, eu vou repetir de novo o nosso texto base que a gente leu, em que Jesus, ele está mais uma vez ressaltando a importância da santidade, da disciplina na igreja.
Para um Jesus que muitas vezes é visto como um homem, como alguém que passa pano para os pecados, como alguém que simplesmente ama todo mundo e só quer o seu coração, esse mesmo Jesus é aquele que mais falou sobre disciplina e que mais falou sobre condenação e sobre inferno. E é esse mesmo Jesus que apresenta a necessidade da disciplina, mas é justamente o contrário, não é para condenação, mas é um ato necessário e amoroso. Olha o que diz o texto: se teu irmão pecar contra ti, vá sós com ele, repreende-o, e se te ouvir, você o ganhou. Mas se ele não te ouvir, leve ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que tenha base esse seu testemunho, que se confirme pelas 2 ou 3 testemunhas. E se ele recusar ouvir até essas testemunhas, fala-o à igreja. E se recusar à igreja, trate-o como gentil ou publicano. Em verdade eu te digo que tudo quanto ligarem na terra já terá sido ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra já terá sido desligado nos céus. E te digo mais: se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus, porque onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui Jesus, ele está colocando essa necessidade e essa importância de na igreja ter a correção, de na igreja ter a disciplina, de que a igreja é um lugar onde tem um cuidado mútuo, e que esse cuidado mútuo leva a uma responsabilidade comunitária. E aí ele coloca 3 níveis de disciplina. A primeira é uma disciplina a nível individual. Você viu alguém pecando, chame-o individualmente, converse com amor, com paciência. Se ele não te der ouvidos, chame para mais 2 pessoas, para ficar registrado que você falou para ele que ele está indo no caminho errado. E se ele não dá ouvido a essas 3 pessoas, fala com a igreja inteira. E se com a igreja inteira ele não dá ouvidos, manda ele embora. Trata ele como se não fosse nem crente. Então, em vez de passar a mão na cabeça do pecador, Jesus mostra que o pecado necessita de advertência. Que uma igreja sadia e santa começa com uma igreja que não passa pano para pecado, mas uma igreja que visa restaurar pecadores e preservar a santidade de Deus. Mateus, ele está destacando a preocupação de Jesus com a unidade e a pureza da igreja. Jesus é o mais preocupado em manter a igreja unida e santa, porque a igreja é o corpo dele. E se nós somos o corpo de Jesus, em Jesus não deve ou não há manchas. Por isso que Jesus, ele traz essa necessidade de repreensão contra o pecado. Mateus, ele mostra que o reino de Deus envolve ética, envolve moral, envolve leis e cumprimento dessas leis. É justamente contra essa ideia da teologia de hipergraça, de que Deus ama tudo, de que venha como estás e permaneça como estás, em um Jesus que só quer o seu coração, como se fosse cardiologista. O que você faz durante a semana, tudo bem, você com o coração, como se existisse isso, nele ok. E contra essa hipergraça de um Jesus que ama tudo, que passa pano para tudo, Jesus nos ensina que a restauração do pecador é conectada à missão de Deus, em Jesus que restaurou todas as coisas. Então, enquanto muitos veem a disciplina como algo punitivo, como algo de condenação, Jesus nos ensina, e até Hebreus capítulo 12, versículo 6 fala que o próprio Deus disciplina quem Ele ama. Você quer saber se você é amado por Deus? É se você é disciplinado por Ele. E isso é uma maneira fantástica. Sabe por quê, gente? Porque ninguém nunca vai estar certo 100%. Sabe o dia que a gente vai saber de tudo? No céu, e olhe lá, que eu acho que a gente vai continuar sem saber de tudo, porque a gente vai continuar sendo humano. Então, enquanto a gente não sabe de tudo, enquanto a gente não é perfeito, a disciplina é um caminho glorioso, em que a gente pode ter a chance de aprender um pouco mais, onde a gente pode se tornar mais parecido com Jesus. É justamente contrário a essa cultura que propõe, em que se você ama alguém, você não corrige.
E eu acredito que isso é mais enfatizado ainda em contexto familiar. O pai e a mãe que amam o seu filho não é o que deixa o filho fazer o que quer, a hora que quer, mas é o que o corrige. Porque é corrigindo ele que ele vai crescer bom, com um caráter pleno, como uma mulher e um homem de Deus. E assim como na família é assim, na igreja é assim. E esse texto justamente fala de disciplina, e eu quero fazer um adendo nele. A gente usa esse texto muito errado, principalmente do versículo 18 ao versículo 20. A gente desconecta esse texto do que Jesus queria dizer. A gente fala, tudo quanto terá sido ligado na terra, terá sido ligado nos céus. Se pedirem qualquer coisa acerca do meu nome, isso lhe será feito, e onde 2 ou 3 se reunirem, ali eu estou no meio deles. Às vezes a gente usa esses textos muito errado, e preste atenção nisso para você não fazer mais esse erro. Esses textos estão falando sobre disciplina bíblica. Não está falando que quando a igreja está vazia, Jesus continua lá. Embora seja verdade, não era isso que Jesus queria dizer. Às vezes é normal, a gente está num culto com 2 pessoas, 3 pessoas. Gente, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Jesus estava. É óbvio que Jesus está, mas nesse contexto, Jesus está falando de disciplina. Querendo dizer que quando você vai repreender o seu irmão e a sua irmã, Deus está presente nessa repreensão. Assim como o texto, tudo quanto pedires, o seu Pai fará nos céus. A gente fala, não, então eu vou pedir qualquer coisa que Deus vai me dar. O texto está falando de disciplina. Tudo quanto pedires é pedir para que esse pecador se arrependa e muda de vida. Tudo que será ligado no céu terá sido ligado na terra. Então tudo que eu faço aqui na igreja, Deus faz no céu e Deus permite. Está falando de disciplina. Lembra como termina? Se você o exclui da igreja, se ele não dá ouvidos à igreja, exclui ele da igreja e considera como publicano. Então, assim como você o expulsou da igreja, ele também está expulso no reino dos céus. A gente tem que parar com esse costume de ler os textos fora do contexto. Contexto, disciplina. E esses textos suportam mais ainda a ideia de que a disciplina tem um caráter espiritual, de Jesus estar no meio enquanto você corrige o seu irmão. De que uma igreja que disciplina as pessoas não é uma igreja que condena, mas é uma igreja que tem a presença de Jesus, porque ela está fazendo aquilo que o céu está mandando, porque ela está orando aquilo que o Pai quer fazer, e o que ela está fazendo, Jesus e Deus está no meio delas com toda certeza, seja 1, seja 2 ou seja 3. Então, em primeiro lugar, o que é disciplina? Jesus nos ensina que é uma repreensão contra o pecado e contra o pecador. Por que é importante termos a disciplina? De modo direto, Jesus mandou, a igreja é dele, ele é o cabeça da igreja, e nós precisamos nos submeter a ele. E não só porque Jesus mandou, porque a disciplina preserva a santidade da igreja. A disciplina preserva nós estarmos conectados a quem Jesus é e ao que ele manda. E em segundo lugar, sobre o propósito da disciplina, como a gente viu já, em primeiro é a restauração do pecador. A disciplina não é para condenar e excluir o irmão da igreja, mas é justamente para trazer ele de volta no caminho de Deus. A exclusão, como Mateus aqui relatou Jesus falando, é em último caso. É quando ele quer continuar pecando, não escuta o pastor, não escuta a igreja, não escuta o irmão, aí em último caso você o exclui. Mas o propósito é a restauração. Deus quer restaurar a nossa vida. Deus não quer ver a gente escravo do pecado. Deus não quer ver a gente indo em direção oposta a Ele. Por isso Ele nos disciplina, porque Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Em segundo lugar, a disciplina protege a comunidade. Um pecado tolerado pode contaminar a igreja inteira. Um irmão que está pecando e não é advertido, acaba abrindo brecha para a igreja inteira pecar. E eu já vi isso. Um irmão que está fazendo alguma coisa errada, quando ele não é advertido, as outras pessoas pensam que todo mundo pode fazer errado também, porque não vai dar nada. Está tranquilo. Então, a disciplina protege a comunidade e também protege a santidade de Deus, de que igreja é coisa séria, de que vida cristã é responsabilidade séria. Nós temos um compromisso com Deus.
E em terceiro lugar, como propósito, a disciplina, ela reflete o caráter de Deus, ela faz um testemunho ao mundo de que igreja não é baderna, de que igreja é coisa séria. E eu já vi muitos casos de gente que é do mundo, chega na igreja e sai horrorizado de como a igreja é. Eu já vi até amigo meu falando, nossa, mas na igreja é pior do que no mundo. Pega os índices de adultério, divórcio e um monte de pecado na igreja e fora da igreja. As porcentagens estão quase iguais já, gente. Falta de disciplina, nossa. Falta de cuidado mútuo. E a disciplina é um testemunho ao mundo de que nós somos sérios, de que esse negócio de ser cristão não é zoeira, não é brincadeira. A gente de fato foi transformado e nascemos de novo. A gente de fato cumpre o que Deus mandou. A gente reflete um Deus que é santo e um Deus que transforma pessoas. E isso é revelado com o jeito que a gente trata o pecado, não passando a mão, mas de fato fazendo como Jesus mandou e fez, repreendendo a disciplina, repreendendo o pecado através da disciplina. E é fantástico que, diferente do que eu e muita gente já fez ou faz, sabe como Jesus pregava o evangelho? Não era chegando nas pessoas e falando eu te amo, como a gente faz, Jesus te ama. Se você lê como Jesus começou o seu ministério pregando o evangelho, era assim, ó, arrependei-vos, porque o reino de Deus é próximo. Ah, isso é forte, hein? E às vezes a gente cria um Jesus que nunca existiu. Às vezes a gente acredita num Jesus que nem é bíblico. Jesus começou e desde o começo do seu ministério, ele enfatiza o arrependimento de pecados, a repreensão, a mudança de vida. E é óbvio que essa mudança de vida, esse abandono do pecado, vem através do amor, da graça dele na cruz, mas uma coisa não exclui a outra. Uma igreja saudável é uma igreja que disciplina biblicamente. Em terceiro e último lugar, como aplicar a disciplina bíblica. Em 1 Timóteo 5,20 fala que os que pecarem devem ser repreendidos publicamente, para que os demais temam. Então, em primeiro lugar, uma disciplina não deve ser só em segredo, dependendo do caso. E às vezes é difícil a gente seguir a Bíblia, porque parece que a gente tem vergonha de fazer as coisas que Deus mandou. E eu falo isso com todo temor no coração, porque eu sou um desses. Mas a Bíblia manda. E quem está mais certo, as minhas ideias ou a ideia da Bíblia? Quem tem que se submeter a quem? Então, como aplicar a disciplina bíblica? Em primeiro lugar, às vezes é necessário que as pessoas saibam, porque isso vai gerar um temor que Deus quer que gere na igreja. De que se você pecar, você vai ser disciplinado. De que Deus é santo, de que o pecado é coisa séria, de que Deus odeia o pecado e também aquele que peca. Em segundo lugar, apesar da disciplina ter esse sentido de trazer temor, a disciplina deve ser feita com mansidão, como diz em Gálatas 6:1. Quando a gente corrige alguém, não é para ficar inimigo da pessoa, não é para condenar a pessoa, não é para excluir a pessoa, mas a disciplina, como Gálatas 6:1 diz, é com humildade e mansidão, sem arrogância, reconhecendo que todos nós somos falhos e pecadores. É justamente não na ideia de condenar a pessoa, mas é a ideia de falar, você está precisando de ajuda e eu posso te ajudar nisso que você está enfrentando. É com mansidão e respeito, é com um amor restaurador e não com um amor que exclui. Porque embora Jesus sempre foi esse que condenou o pecado e que promoveu o arrependimento, o amor dele não excluiu a gente do reino dos céus, mas o amor dele nos uniu no reino dele, santo e puro. E eu quero concluir citando que não é só esse texto de Mateus 18 que fala sobre disciplina. E eu acredito que no Antigo Testamento a gente tem muita clareza de um Deus que disciplina. Então eu quero trazer alguns exemplos no Novo Testamento. Hebreus 12:6 fala que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Em 1 Coríntios 5, do 1 ao 13, Paulo disciplina um jovem que estava pecando sexualmente com a madrasta. Inclusive ele pede para entregarem um a Satanás. Novo Testamento, igreja.
1 Pedro 1,16, Deus fala, sede santos, porque eu sou santo, e que sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia é cheia de exemplos. Sabe, 2 Tessalonicenses 3, 14 ao 15. Tomem nota dessa pessoa, disciplinem essa pessoa, mas não a tratem como inimigo, e sim como irmão. Tito 1,13, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. A Bíblia é cheia de exemplos de disciplina. Toda a igreja que tem Cristo como cabeça e centro é contra o pecado. Disciplina biblicamente. E concluindo, eu quero trazer para nós que Jesus foi aquele, não só que mais disciplinou, mas é aquele que na cruz levou toda a disciplina de Deus que era para nós. Todo o castigo pelo nosso pecado foi direcionado a Jesus Cristo. Mas ele fez isso com um propósito. E o propósito da cruz foi para que fôssemos transformados. Paulo fala em Romanos capítulo 6, então vamos continuar pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Como nós viveremos no pecado se fomos salvos por essa graça? Jesus não morre na cruz, não toma toda a disciplina que era para mim e para você, para que a gente continue na mesma vida. Mas Jesus na cruz se oferece para que sejamos transformados. Através da cruz e da obra de Cristo, nós temos a capacidade de hoje obedecermos à sua vontade. Através da morte e ressurreição de Cristo, todos nós hoje podemos viver uma vida em santidade. Podemos crescer, podemos nos amadurecer, podemos melhorar como igreja, como corpo de Cristo. A disciplina ela é necessária porque ela reflete o caráter de Deus. A disciplina restaura o pecado e o pecador. E a disciplina, quando aplicada com amor, faz a gente ser mais maduro. Se eu sou um pouquinho mais maduro, é porque o meu pai e minha mãe muitas vezes me deu umas cintadas para eu aprender. E isso é necessário para que a gente amadureça na fé. E é óbvio que essa disciplina, ela não é subjetiva, não é o que o pastor acha, não é o que eu acho, mas ela é bíblica, porque a Bíblia é essa palavra de Deus, como cita Hebreus, que não é uma pena, mas é uma espada, que parte juntas e medulas e os corações, para trazer todos cativos a Deus e serem transformados. E praticamente na igreja uma disciplina ajuda a desenvolver um ambiente saudável, com amor, com respeito e santidade. Na família ensina os filhos a serem pessoas de bom caráter. E na vida pessoal ensina a gente a ser humilde e a amadurecer. Então, se você tem a possibilidade de disciplinar um irmão e uma irmã biblicamente, faça isso. Não veja o seu irmão pecando e passe a mão na cabeça dele. Não finja que você não está vendo. Aconselhe o seu irmão a mudar de vida. Aconselhe ele a parar de pecar. Não passe a mão na cabeça, porque isso faz você destruir a pessoa. Mas o confronte com amor, biblicamente, a ele mudar. E se for o contrário, se for você que está fazendo alguma coisa errada, aceite a disciplina com amor, porque Deus disciplina quem Ele ama. Deus quer ver você mais parecido com Ele. Então, se nós estamos no caminho de sermos discípulos de Cristo, é inevitável que sejamos disciplinados. Não pense que você já sabe de tudo. Não pense que a sua experiência já te levou a um nível em que você não precisa ser mais ensinado de nada. Eu preciso de ajuda. Eu tenho lutas que preciso de ajuda, eu preciso amadurecer ainda, eu não sei de tudo, e esse caráter, esse pensamento na igreja que faz uma igreja ser bíblica, sadia, e Cristo se manifestar na gente. Que nessa oração a gente possa declarar: Deus, nos ajude a viver em santidade. Nos ajude a refletir aonde a gente está inserido, um Deus que é santo, um Deus que não passa a mão no pecado, mas é um Deus que através do seu amor transforma vidas. Deus não nos salvou das trevas para as trevas, Deus não trocou o nosso coração para um de pedra ainda, mas a nossa transformação é uma transformação de vida, de atitude, de caráter.
Então, que Cristo e a obra de Cristo em nós seja esse exemplo que transforma as nossas vidas e que nós possamos ser uma igreja saudável, que tem como caráter dela, como marca dela, a disciplina bíblica. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa mensagem, que embora dura, a sua palavra mostra como necessário. Até porque foi o próprio Senhor que assim disse para os seus discípulos e para a multidão. Nos ensine a praticar a sua palavra. Nos ensine a ser equilibrados como o Senhor foi. Um Deus que amou o mundo, Deus que se entregou com pecadores, mas um Deus que nunca passou pano para o pecado. Um Deus que sempre ressaltou o arrependimento e a mudança de vida. Assim eu oro para que o Senhor faça em nós, transforme os nossos corações, nos ajude a abandonar os nossos pecados de estimação, nos ajude com nossa arrogância, com o nosso ego, com o nosso orgulho. Faça-nos pessoas humildes que aceitam a correção, que aceitam a disciplina, e nos ajude a termos coragem de confrontarmos o pecado e aqueles que pecam deliberadamente, não para excluí-los, mas como uma forma de amor, para restaurar pecadores. Esse é o nosso propósito como igreja, olhar o mundo, olhar pessoas pecadoras e não se contentarem com elas irem em direção ao inferno, mas pelo amor que nos constrange, sermos pessoas que pregam arrependimento, sermos pessoas que pregam a necessidade de termos disciplina, para que nós sejamos restaurados, para que a gente amadureça e seja mais parecido com Jesus. Usa a sua igreja, usa-nos, Senhor, como uma ferramenta, como um instrumento da sua santidade, do seu amor e da sua vontade. É isso que nós oramos e agradecemos. Amém.
O que Cristo oferece, Ele é. Ele é, acima de tudo, paz. Ele é o príncipe da paz. Como é que as pessoas podem ter paz sem disciplina? De que maneira as pessoas podem ter paz? O inimigo, ele se alimenta, ele arruma serviço através da desobediência. A legalidade que as pessoas dão é exatamente o que o movimenta no mundo. Se você não sabia, fique sabendo. Não existe cara mais legalista no mundo que Satanás. Pecado não confessado é direito legal. Pecado não disciplinado, né, que recebe a disciplina, a devida disciplina, deixa margem para ele agir. Então, ele próprio coloca na boca dos cantores, Jorge Benjor, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Melhor, o inimigo fala isso e zomba desse povo que quer libertinagem. Porque Jesus dá liberdade. Satanás sugere libertinagem. Liberou geral. Tudo começa, vejam bem, na família. A família é a célula máter da sociedade. Estava conversando agora há pouco com a diaconisa Márcia. Como é que a gente trabalha na terapia, principalmente da família? 3 pilares de sustentação na saúde familiar: pertencimento, equilíbrio entre direitos e deveres e hierarquia. Tudo isso sugere o quê? Valores, regras. E as pessoas querem ser de qualquer jeito. E o mundo está aí, de cabeça para baixo, exatamente porque eles alimentam demais o destruidor. Alimentam com legalidade. Então, Deus falou com profundidade ao nosso coração, porque é só você entender. Os países mais disciplinados do mundo tiveram uma disciplina dura. Você pensa que a Suíça é a Suíça de hoje, de qualquer maneira? Se você souber o que João Calvino fez naquele país para disciplinar, se você vê o Japão como ele é, aonde as pessoas respeitam sinais de trânsito, tanto motoristas como pedestres. E a gente fica desse jeito aí, achando que vai dar tudo certo, liberou geral. Não, nós queremos ter um povo que fecha cada vez mais. Como é que nós podemos resistir ao diabo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, fechando toda a legalidade. Se você se ama, você feche realmente toda a legalidade, vai tirando, vai diminuindo. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Fechando o que estava acontecendo com Pedro. Jesus falou, tem coisa que você precisa confessar, Pedro, porque o inimigo está te pedindo para você andar. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem disciplina. E a disciplina chega às raias dessa de entregar uma pessoa a Satanás, como foi mencionado na mensagem pelo pastor. 1 Coríntios 15. Mas o que é lindo na disciplina,
porque ela objetiva a salvação, a redenção. Seja entregue a Satanás para a destruição da natureza pecaminosa, das sarques, da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Cristo. E você vai ver na segunda epístola aos Coríntios que esse camarada que foi disciplinado, afastado, tirado do meio da igreja de Corinto, ele é perdoado depois, para que o inimigo não se sentisse realizado. Então, a disciplina é linda. As casas disciplinadas são as casas que produzem, que colocam no mundo filhos abençoadores. E igrejas com disciplina são igrejas que colocam no mundo, que saem. Portanto, ide, vai, mas é uma pessoa disciplinada, missionários disciplinados, discipuladores disciplinados. É isso que nós precisamos entender e não entrar nesse jogo do Brasil que começa. O Brasil começa, lamentavelmente, na primeira esquadra. Ela já chega aqui o chamado espírito Macunaíma, que é o espírito do herói sem moral. É por isso que nós temos o jeitinho brasileiro. Por isso que nós temos tantas coisas equivocadas, levar vantagem em tudo. Não, nós não entramos, não nos conformamos com esse estado de coisa. Então, hoje é o dia da gente dizer: entra na minha vida com a zorrague de cordéis. Jesus entrou no templo com a zorrague de cordéis, um chicote, e começou a tirar o que estava errado lá dentro. Se ele faz isso no templo coletivo, ele faz no templo individual. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, vamos submeter ao Senhor a nossa vida, entregar ao Senhor a nossa vida nesta noite. Onde você está, aí na sua casa, onde você estiver, faça um propósito. Senhor, eu quero começar uma grande conferência na minha vida, conferir cada aspecto da minha vida, para que eu seja realmente uma pessoa que possa andar de cabeça erguida, para que eu possa entrar no Santo dos Santos, como está escrito lá em Hebreus, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu me aproximo com inteira certeza de fé, tendo o meu coração lavado com a água pura, e com a minha consciência cada vez mais reta, eu me aproximo de Ti, Senhor. É isso que nós podemos e devemos fazer. Senhor, Te louvamos, ó Deus, porque mesmo vivendo no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa, nós podemos ser melhores. Como disse o Espírito Santo através de Paulo, nós podemos resplandecer como astros. Somos imperfeitos, limitados, mas o Senhor pode nos ajudar a melhorarmos cada dia os nossos caminhos. Faz uma grande obra de nós. O maravilhoso Espírito Santo continua disponível para todos aqueles que querem aperfeiçoar a sua caminhada. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, que sejamos convencidos pelo maravilhoso Espírito Santo e que tomemos as providências necessárias